Olá, seja bem-vindo ao CR News desta terça-feira, 27 de janeiro, e a gente começa essa edição falando sobre o tempo que deve exigir a atenção redobrada dos moradores de Catanduva nos próximos dias. O resumo da semana é aquela que o interior paulista já conhece bem. Manhãs muito abafadas, sol entre nuvens, mas com a chegada daquela chuva típica de verão entre o fim da tarde e o início da noite. E para esta quarta-feira, o sol ainda aparece entre nuvens pela manhã, mas prepare-se, à tarde reserva pancadas isoladas. Os termômetros em Catanduva devem bater aos 30 graus, com mínima de 20 graus. Pelo menos a umidade do ar dá uma respirada e sobe para 68%, melhorando a qualidade do ar. Na quinta-feira, o calor continua forte, mas a instabilidade ganha muito fôlego durante a noite e o risco de temporais com ventos fortes é alto. Fica aqui o alerta de sempre, principalmente para quem mora ou circula por áreas com histórico de alagamento na cidade. Já na sexta-feira, o cenário muda um pouco, a temperatura máxima cai para os 25 graus, com a mínima de 21. O céu deve ficar nublado e a previsão é de chuva forte durante todo o dia. À noite, a intensidade diminui, mas a água não para de cair. E para quem já está de olho no final de semana, o sábado terá sol com algumas nuvens e máxima de 28 graus. Mas não se engane, a chuva continua aparecendo de forma rápida ao longo do dia e durante a noite. No domingo, o cenário não muda, sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite. E é importante reforçar que esse cenário não é só aqui em Catanduva. Todo o Sudeste está sob influência desse sistema atmosférico que ganha força com o calor e a umidade vinda do norte do país. Por isso, ao notar nuvens muito escuras e ventos fortes, procure abrigo seguro. E uma decisão do prefeito de Meridiano, Fábio Pasqualinito, o Rapinha, como é conhecido, está provocando uma forte onda de críticas na cidade. A polêmica começou após a publicação no Diário Oficial da nomeação da filha do prefeito para o primeiro escalão do governo. A portaria número 17, assinada ontem, dia 26 de janeiro, nomeia Maria Eduarda Raia Pasqualinito para o cargo de secretária municipal de governo. O documento fixa o subsídio para a função no valor de R$ 4.500. A nomeação reacendeu o debate sobre ética e nepotismo na administração pública. No Legislativo, a reação foi imediata. Vereadores de oposição e até da base aliada manifestaram indignação. O grupo agora quer uma análise jurídica detalhada para saber se o ato fere a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a nomeação de parentes de até terceiro grau. E de acordo com as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, STF, a nomeação de parentes na administração pública segue regras distintas dependendo da natureza da função. Cargos administrativos, comissionados comuns, é proibido então nomear parentes de até terceiro grau e não há exceções para esse tipo de cargo. Já cargos políticos, como secretários municipais ou estaduais, é permitido em tese, pois o STF entende que são cargos de confiança política. E o parente, se não possuir qualificação técnica comprovada para a função ou se ficar configurado um ajuste de troca conhecido como nepotismo cruzado. E para os parlamentares de Meridiano, a questão vai além da legalidade, é uma questão de moralidade pública. Vale lembrar que a cidade já tem um histórico conturbado. O próprio prefeito Rapinha assumiu o cargo após a cassação da ex-prefeita Márcia Adriano em um processo que também envolveu escândalos familiares na prefeitura. E a rotina das famílias mudou nesta semana. As mochilas voltaram para as costas dos pequenos com o início do ano letivo. Em Catanduva, na rede municipal de ensino, ao todo, mais de 9.500 alunos voltaram às atividades ontem, segunda-feira. A rede atende desde os pequenos na educação infantil até o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos, o EJA.
Além disso, 255 alunos são atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado, o AEE, garantindo inclusão e suporte pedagógico específico. Já para os alunos da rede estadual, o sinal só toca na segunda-feira que vem, dia 2 de fevereiro, e o ano começa com uma novidade histórica para Catanduva: a implementação do modelo cívico-militar nas escolas Joaquim Alves Figueiredo e Professor Vitorino Pereira. A mudança aprovada pela própria comunidade traz militares da reserva para dentro do ambiente educacional. Eles não serão professores, mas atuarão como monitores na disciplina e na segurança. Na Escola Estadual Joaquim Alves Figueiredo, haverá o monitor-chefe, o terceiro sargento Fábio de Souza Arcas, e o monitor Cabo Rodrigo Martins Gonçalves. Na Escola Professor Vitorino Pereira, monitor-chefe será o Major José Luciano Val e o monitor, segundo-tenente Paulo Sérgio Gasparini. A Secretaria da Educação do Estado reforça que a matriz curricular não mudará. O conteúdo segue o currículo paulista e a Base Nacional Comum Curricular. O papel dos militares, que passaram por treinamento específico, é focar em valores como civismo, respeito e honestidade, além de mediar conflitos e zelar pela cultura de paz. Além de Catanduva, cidades vizinhas como Olímpia, Novo Horizonte e Rio Preto também terão unidades nesse novo formato a partir da semana que vem. E a Polícia Federal de São José do Rio Preto investiga a origem de uma carga de medicamentos para emagrecer que vinha do Paraguai. 3 pessoas foram presas em flagrante ontem, segunda-feira, na rodovia Washington Luiz, transportando centenas de frascos de substância que virou febre para perda de peso, mas que atravessou a fronteira de forma ilegal. A prisão aconteceu durante a Operação Impacto. Os policiais rodoviários estaduais abordaram um ônibus interestadual que fazia a linha Foz do Iguaçu para Goiânia. O que chamou a atenção da equipe foi o nervosismo de 3 passageiros, entre eles um cidadão venezuelano. Ao revistarem as bagagens, os policiais encontraram o motivo da tensão: 648 frascos de dirsepatida. O medicamento é indicado para o tratamento de diabetes e perda de peso, mas o transporte não tinha qualquer autorização ou nota fiscal. E segundo a polícia, o grupo responderá por contrabando e crime contra a saúde pública, já que a procedência e o armazenamento desses remédios são desconhecidos, o que traz um risco enorme para quem consome. Os 3 suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Rio Preto, onde o material ficou apreendido. A Polícia Federal agora tenta descobrir quem receberia essa carga em Goiás. E um crime brutal chocou os moradores do bairro Renascer, em Rio Preto, no último domingo. Um jovem de apenas 23 anos foi morto a tiros na frente da casa dele. O autor dos disparos foi um adolescente de 17 anos que confessou o crime e revelou um detalhe que acende um alerta vermelho para as autoridades. Ele comprou a arma pela internet. A vítima foi atingida por 5 disparos. Mesmo ferido, o jovem conseguiu ser socorrido e levado à UPA Santo Antônio. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava consciente no primeiro atendimento e conseguiu falar com os guardas civis municipais que estavam ali na unidade. Ele identificou o atirador, mas disse que não sabia o motivo do ataque. O jovem foi transferido para a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O adolescente de 17 anos se apresentou à polícia acompanhado da mãe e no depoimento ele confessou o crime e disse que tinha uma desavença com a vítima há cerca de 1 mês e que vinha sofrendo ameaças e agressões físicas. O que mais impressiona na confissão é a facilidade com que ele conseguiu a arma. O menor afirmou ter pago R$5.000 por um revólver comprado pela internet. E ele disse que após os disparos fugiu do local e acabou perdendo a arma pelo caminho. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao homicídio.
O adolescente já foi encaminhado para a Fundação Casa, onde permanece à disposição da Justiça. E a polícia agora tenta localizar a arma e investigar quem fez a venda ilegal desse armamento pela internet. E um alerta importante para a sua saúde: o número de diagnósticos de câncer de pele no Brasil deu um salto impressionante na última década. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o país passou de um pouco mais de 4 mil casos em 2014 para mais de 72 mil em 2024. Sol forte do interior paulista é um convite ao lazer, mas também um perigo silencioso. O aumento nos diagnósticos reflete 3 fatores principais: a maior exposição solar sem proteção, o envelhecimento da população e a predominância de pessoas de pele clara em estados do Sul e Sudeste. Mas os especialistas apontam que o problema vai além do clima. Muitas pessoas têm dificuldade para conseguir uma consulta com dermatologista no SUS. Enquanto o setor privado realizou 10 milhões de atendimentos em 2024, o SUS ficou na casa dos 4 milhões. E quando a doença é descoberta no início, as chances de recuperação são altíssimas. Outra barreira é o bolso. Para tentar mudar essa realidade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está mobilizando o Congresso Nacional. A ideia é incluir o protetor solar na lista de itens essenciais na reforma tributária. O objetivo é reduzir os impostos e baixar o preço final para o consumidor, já que o filtro solar é a principal arma de prevenção. Lembrando que o exame visual é a porta de entrada para o diagnóstico. Viu uma manchinha nova, uma pinta que mudou de cor ou uma feridinha que não cicatriza? Procure um médico. A prevenção ainda é o melhor remédio. E atenção, amantes do mundo country e da cultura sertaneja, se preparem porque a contagem regressiva já começou. Itajobi se prepara para receber um dos eventos mais aguardados da nossa região, o Itajobi Rodeio Show 2026. E olha, a programação está de peso com grandes nomes da música sertaneja. De 9 a 11 de abril, Itajobi se transformará na capital regional da montaria e da música sertaneja. A festa começa na quinta-feira, dia 9 de abril, com a energia de uma das duplas mais ouvidas do Brasil, Hugo e Guilherme. Por que ser assim tão mentirosa? O povo lá de casa te detesta. Na sexta-feira, dia 10, o agito fica por conta do fenômeno Léo Foguete pela primeira vez na região. Oh, linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. E para fechar com chave de ouro, no sábado, dia 11, os ícones da tradição Rio Negro e Solimões sobem ao palco para cantar os grandes sucessos que todo mundo ama. Coração pula no peito, lembrando o amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. E o melhor de tudo, eu conto agora, a entrada é de graça todos os dias. Isso mesmo, você não paga ingresso para assistir aos shows e às montarias, mas o evento também é uma oportunidade de ajudar quem mais precisa. A organização convida a doação de 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da cidade. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.